Quero convidar os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus, queridos, nos diz assim, uma palavra no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Estamos com o nosso coração aberto e preparado para recebê-la. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, instrua-nos com todo amor e bondade, pois constantemente, Senhor, carecemos da Tua direção sobre as nossas vidas, pois sem a Tua palavra, Senhor, não teremos rumo, não teremos, Senhor, direção. Por isso, nesta noite, mais uma vez, nós pedimos, doce Espírito, fala conosco, nos instrua, nos oriente, nos exorte, nos edifique, para a glória do Seu nome. Amém. Queridos, nesta noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o seguinte tema: o desenvolvimento da salvação. Por ora, muitas vezes, nós possamos pensar que, por termos sido alcançados pelo Senhor Jesus um dia, por termos sido alcançados por Ele um dia, que isso que aconteceu, esta obra salvífica que aconteceu em nossa vida, já está tudo ok, já está tudo tranquilo, Cristo me alcançou, eu fui alcançado por Ele, então agora está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já sou salvo, porque Ele já me encontrou, porque eu já recebi em meu coração. Então está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. E muitos cristãos têm vivido dessa forma, se esquecendo, querido, que o processo da salvação, ele é um processo contínuo. A salvação iniciou em sua vida, quando Cristo entrou em seu coração, quando o Espírito Santo te convenceu do seu erro, do seu pecado, ali iniciou o processo de salvação. Mas como nós vemos aqui nesse texto,
que o apóstolo Paulo tem orientado os cristãos de Filipenses, que a salvação precisa continuar sendo desenvolvida. Amém? E nesse desenvolvimento da salvação, existem algumas coisas que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Filipenses, para que esse desenvolvimento possa ser algo firme, sólido e duradouro. Porque aqui nós vemos um texto onde o apóstolo Paulo, ele estava preso, dentro de uma cadeia, encarcerado, mas mesmo ali, ele tinha força, ânimo, coragem para escrever aquelas igrejas e orientá-las com relação ao seu desenvolvimento na fé. E hoje, queridos, nós não estamos presos, não estamos acorrentados, não estamos correndo risco de morte, e nós temos o privilégio de poder cumprir tudo aquilo que a palavra do Senhor nos diz, por amor, dedicação e zelo. Então nós vamos meditar aqui nesta noite sobre o desenvolvimento da nossa salvação e como nós podemos desenvolvê-la de uma forma que agrade o Senhor e que nós possamos a cada dia crescer na graça, na fé e no conhecimento. Amém? Versículo de número 12, com a sua Bíblia aberta, vamos lá juntamente comigo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha, desenvolvei a vossa com temor e tremor. Olha só que interessante esse versículo, querido. É algo que o apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos meus, como sempre obedeceste. O apóstolo Paulo aqui, ele está partindo do pressuposto de que ele está falando para uma igreja obediente. Ele está partindo do pressuposto de que ele está falando para irmãos e irmãs que são obedientes à palavra do Senhor, certo? É isso? Então ele diz assim: como sempre obedecestes. A obediência, queridos, é algo que precisa fazer parte da nossa vida como cristãos. A obediência é uma das características e das marcas mais nobres do cristão. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz: olha, como sempre obedecesse. Olha que igreja maravilhosa, sempre obedecendo a palavra, sempre obedecendo a Cristo, sempre obedecendo aos mandamentos do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aqui: não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Porque enquanto Paulo estava com aquela igreja, ela era uma igreja obediente ao Senhor, uma igreja obediente à palavra de Deus. E mesmo Paulo não estando mais no meio daquela igreja, ela continuava fiel, ela continuava obediente à palavra de Deus. Então era uma igreja exemplar, que nós podemos espelhar, nós nos podemos espelhar nessa igreja. Então ele diz, continua dizendo a esses irmãos e essas irmãs: desenvolvei a vossa salvação com temor e... Você vê que é algo muito sério. Aqui o apóstolo Paulo, queridos, ele não está falando para a igreja assim: olha, vocês podem decidir se querem desenvolver a salvação assim ou não. Não é um pedido. Você não tem uma opção. Ou você desenvolve a sua salvação com temor e tremor, ou não tem nada feito. Não tem como ter uma vida cristã mais ou menos. Não tem como nós falarmos que somos cristãos, que seguimos a Cristo, se nós não somos obedientes a Deus, se nós não temos temor a Deus, se nós não trememos diante da glória de Deus. As pessoas têm vivido hoje um cristianismo muito superficial, muito ralo.
não se tem mais temor a nada, não se obedece a mais ninguém. Eu faço o que eu quero, a minha cabeça é o meu juiz, ninguém fala o que eu tenho que fazer, porque eu faço o que eu quero. Não é assim, queridos. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser obedientes a Ele, obedientes à sua palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é a nossa direção, a palavra de Deus é quem nos instrui, que nos adverte, que nos dá a direção de como nós devemos desenvolver a nossa salvação, com temor e com tremor. Então não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho. Muita gente tem esses achismos. Não, meu querido, a palavra de Deus é a direção para a nossa vida. E a palavra continua dizendo aqui no versículo número 13: por que nós devemos obedecer e por que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Porque o versículo 13 nos diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve, aquilo que você realiza, você não faz por mérito seu, mas porque é Deus que te capacita, porque é Deus que opera em você, tanto o seu querer, quanto o seu efetuar. Então aqui, queridos, nós não vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: não, você faz isso porque você é bonzinho, você realiza isso porque você é o cara. Não, ao contrário, ele está dizendo aqui: olha, você precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor, porque aquilo que você tem não é seu, aquilo que você possui não é seu, aquilo que você alcançou, você não alcançou pelos seus méritos, mas sim porque Deus deu a você. Deus efetuou tanto querer como realizar em sua vida. Se você faz algo, é para a glória do Senhor. Se você realiza algo, é para a glória do Senhor, tanto o seu querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Continuando o desenvolvimento da nossa salvação. Então nós desenvolvemos a nossa salvação, queridos, com obediência, com temor e tremor, amém? E agora o versículo 14 também nos fala outra questão: fazei tudo sem murmurações nem contendas. O que é murmuração? Reclamações. O que é contenda? Não só brigas. No grego aqui, contenda significa rebelião, fofoca. E essa é a palavra no grego: rebelião, fofoca. E a palavra de Deus nos diz que a rebelião, queridos, tem o mesmo peso de feitiçaria diante de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: meus irmãos, fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Sabe por que o apóstolo Paulo está falando isso aqui? Porque tinha grupos de irmãos dentro da igreja de Filipenses que estavam pelos cantos, falando mal uns dos outros. Tinha grupos dentro da igreja de Filipenses fofocando contra as suas lideranças. E o apóstolo Paulo estava sabendo o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo estava sabendo desses grupos facciosos que não concordavam com nada, que ia contra a direção da liderança, que estavam murmurando e contendendo contra a direção que Deus estava dando para aquela igreja. E então o apóstolo Paulo diz para eles: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Os irmãos estão entendendo?
desenvolvei a sua salvação sem murmuração, sem fofoca, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis. A palavra de Deus, que nós devemos ser cristãos irrepreensíveis. Já pensou, querido, se toda hora o pastor tivesse que chamar a sua atenção? Toda hora o pastor ia falar: o que você está fazendo? Olha o que você está fazendo, toma cuidado, que negócio é esse? Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não tem de que se repreender, é uma pessoa que ninguém precisa chegar a ela e repreender de algo que ela está fazendo de errado, porque ela é irrepreensível. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, desenvolvei a vossa salvação sem murmuração e contenda, para que vocês possam se tornar irrepreensíveis. E olha só que palavra aqui, queridos, depois de repreensíveis, o que fala ali? Irrepreensíveis e sinceros. Que é uma pessoa sincera? É uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que é uma coisa aqui e é outra coisa lá. Uma pessoa sincera é aquela que não esconde nada de ninguém. A sua vida é um livro aberto, onde todos podem ler. Então nós devemos desenvolver a nossa salvação com sinceridade. Eu fico, às vezes assim, com a pulga atrás da orelha, em ver certas atitudes de vez em quando no meio da igreja. Misericórdia. Para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha que palavra dura. Queridos, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que era uma igreja obediente, era uma igreja que arregaçava as mangas, que trabalhava, que se esforçava, mas era uma igreja que estava acontecendo essas questões, contendas, murmurações, pessoas tendo que ser repreendidas por conta de atitudes não cristãs, porque não é uma atitude de cristão, essas atitudes que nós estamos citando aqui, mas sim uma atitude de pessoas que pertencem a uma geração pervertida e corrupta. O cristão verdadeiro, ele é irrepreensível. O cristão verdadeiro, ele resplandece como luz no meio de uma multidão corrompida. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo continua dizendo: preservando a palavra da vida, não palavra da morte, mas palavra da vida. Você sabia, queridos, que a boca, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar? Você sabia disso? Se existe um membro do corpo terrível, tão pequeno, mas terrível, é a tal da língua. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: preservando a palavra da vida, que a nossa boca seja usada por Deus, que a nossa boca saia palavras de vida e não de morte. Então quando você se reunir, quando você estiver em conjunto, em comunhão com os outros irmãos, nós devemos usar a nossa boca para abençoar, nós devemos usar a nossa boca como palavra de vida, porque às vezes, querido, uma palavra maldita mata uma pessoa, mata a fé de uma pessoa.
Então nós devemos usar a nossa boca para abençoar. Amém? Abençoar, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que dia é esse? No dia da volta do Senhor Jesus, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, preserve a palavra da vida, para que no dia de Cristo, o apóstolo Paulo, me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. E eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras nessa noite para você. Persevere, preserve a palavra da vida, meu irmão e minha irmã, para que quando o Senhor nos buscar, eu, como pastor dessa igreja, eu, como sacerdote deste local, posso ter a convicção de que não me esforcei em vão, de não ter corrido inutilmente, de não ter perdido noites de sono inutilmente, de não ter passado por tantas lutas e provações inutilmente, mas que tudo isso foi feito para a glória do Senhor, e que os meus irmãos entendam e compreendam aquilo que nós estamos fazendo aqui, correndo para o alvo, nos esforçando para o dia de Cristo. Entretanto, no versículo 17, mesmo que seja eu oferecido por libação, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que o meu sangue seja derramado, mesmo que isso aconteça, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa, querido, a postura de um cristão verdadeiro, daquele que quer desenvolver a sua salvação com hombridade, com integridade. Ele desenvolve a sua salvação, queridos, com temor e tremor. Ele desenvolve sua salvação entendendo que aquilo que possui ou realiza só é feito porque Deus o capacitou e o colocou ali. Ele desenvolve a sua salvação sem murmuração e contendas, porque ele compreende que nós não estamos aqui em guerra um com os outros. Nós não estamos aqui para guerrear com o meu irmão, com a minha irmã. Nós estamos aqui para unir as nossas forças, para alcançar o objetivo em comum, que é alcançar a Cristo. Ele desenvolve a sua salvação como luzeiros neste mundo, resplandecendo o brilho de Cristo, não o seu brilho, mas o de Cristo. E preservando sempre a palavra da vida em sua boca, em seu coração. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, queridos, e que possamos entender a seriedade desta palavra hoje, entender a seriedade desse texto que o apóstolo Paulo deixou aos filipenses, e não só a eles, mas a nós também, porque somos a continuidade desta igreja que sofreu, que padeceu, que lutou, que perseverou, para que hoje você e eu pudéssemos ter a liberdade que nós temos. Então desenvolva a sua salvação com temor, desenvolva a sua salvação com tremor, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por tão grande bênção, por tão grande salvação,
por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pela tua provisão. E agora, Pai, oramos pela vida financeira de cada família aqui representada, que o Senhor continue suprindo as suas necessidades, sustentando o celeiro e o salário dos seus filhos, multiplicando a cada dia, Senhor, as suas necessidades. Assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo continue constantes e presentes em sua vida, e você que crê nesta promessa, diga amém.